O frio de Lisboa entrava pelos ossos, misturado com o cheiro a cigarros velhos e a lixívia industrial que empestava o quarto. Cá fora, o neon do motel XPTC piscava, a letra M avariada, uma metáfora estranha e dolorosa para a minha vida. Ana, esse é o meu nome ou era. Agora Ana Thorne, ex-mulher de João Monteiro, e uma ex qualquer coisa que mal sabia como se chamava sem ele. Acabei de pagar em notas amarfanhadas o pouco que me restava. Sentei-me na beira da cama, que parecia ter visto dias melhores, muito, muito antes dos meus. A minha cabeça latejava. Devia estar aos berros, a chorar histericamente, a rasgar o meu vestido de seda verde esmeralda, que já estava encharcado da chuva e colado à pele. Mas o choque tinha me deixado uma calma gélida. Uma espécie de âncora, ou talvez um entorpecimento profundo. Fechei os olhos, não para fugir, mas para tentar recolher os pedaços da verdade que ele tinha tentado varrer para debaixo do tapete. Estava lá, ainda a brilhar na minha memória, como o vinho do Merinol que borbulhava suavemente na flauta de cristal. Aquela noite, o nosso 10º aniversário. Tinha passado o dia a preparar-me. Fui ao salão, pedi aquelas ondas suaves no cabelo que o João costumava dizer que adorava. Vesti o vestido que ele me comprou há 5 anos, quando ainda me olhava com algo que não era apenas irritação. 10 anos. Uma década de vida, construída tijolo a tijolo. E ele ali, em pé junto à lareira da nossa cobertura na Avenida da Liberdade, girando um copo de uísque, a olhar para a cidade como se Lisboa fosse o seu tabuleiro de xadrez pessoal. A indiferença escorria dele, fria e cortante. Nem se sentou. Vá, abre, disse a voz vazia de qualquer calor. O envelope na mesa. Não era um postal. Pesado, grosso e aquela cor de pasta de arquivo em papel pardo destoava de forma agressiva da toalha de mesa branca imaculada. A minha mão tremia enquanto o alcançava. João, o que é isto? A reserva no restaurante no Chiado é daqui a 30 minutos. Cancela, respondeu ele bebericando a bebida. Não vamos jantar, Ana. Não vamos continuar com esta farsa. Rasguei o selo. As palavras no topo do documento pareciam bailar à minha frente, mas a letra bold era inegável. Petição para dissolução de casamento. O ar fugiu dos meus pulmões num suspiro agudo e doloroso. Divórcio. Não conseguia acreditar. João, não percebo. Acabamos de marcar a viagem para a Serra da Estrela. Falávamos de remodelar a cozinha na semana passada. Ele finalmente se virou para mim. O rosto dele, bonito, talhado, era de uma frieza absoluta. Era o rosto que aparecia nas capas de revistas de negócios, o rosto do CEO da Monteiro Desenvolvimentos, um homem conhecido pelas suas táticas de negociação implacáveis. Naquela noite, a sua esposa era a negociação. Eu falava de remodelar a cozinha. Ele corrigiu, aproximando-se da mesa e pairando sobre mim. Tu estavas apenas a concordar, Ana, como sempre fazes. Tornaste-te estagnada. Estagnada. Levantei-me, a seda do meu vestido a farfalhar. Larguei a minha carreira por ti, João. Gerenciei esta casa. Recebi os teus investidores. Ajudei-te a superar o susto da falência de 2018, quando todos te disseram para desistir. E foste adequadamente compensada pelo teu tempo, ele zombou, pousando o copo com um estalo seco. Viveste numa cobertura de 10 milhões de euros. Usas roupa de marca, conduzes um Porsche, mas essa viagem acabou. Tirou o telemóvel do bolso, verificando uma mensagem com um sorriso de escárnio que me retorceu o estômago. A Sofia muda-se na segunda-feira. O nome pairou no ar como fumo tóxico. Sofia. Eu conhecia o nome. Sofia Ramos era a sua nova consultora de marca, uma ex-modelo de 24 anos, com uma ambição que rivalizava com a dele e uma bússola moral que apontava estritamente para o licitador mais alto. Vais atirar-me fora por uma assistente? Sussurrei,
as lágrimas finalmente a transbordarem. Depois de 10 anos, João. Ela entende o futuro, Ana. Ele disse desdenhoso. Tu representas o passado, os anos de luta. Não gosto de ser lembrado dos anos de luta, Ana. Eu superei-te. Bateu nos papéis em cima da mesa. Agora, escuta com atenção, porque só vou dizer isto uma vez. A minha equipa jurídica, liderada pelo Pedro Mendes, que sabe ser um tubarão, blindou isto. João inclinou-se, o seu perfume caro, de repente sufocando-me. A cobertura é propriedade de uma empresa de fachada. Não tens ações nas contas? Estão em fundos offshore. Os carros são alugados pela empresa. Eu olhava para ele, o coração a martelar no peito como um pássaro enjaulado. O que estás a dizer? Estou a dizer, João sibilou, um sorriso cruel a brincar nos lábios, que assinaste um acordo pré-nupcial há 10 anos. Provavelmente nem te lembras de o ter lido. Diz que em caso de divórcio sais com o que trouxeste para o casamento. Ele fez uma pausa para fazer efeito. E se bem me lembro, Ana, quando te encontrei a trabalhar naquela pequena e poeirenta biblioteca em Coimbra, tinhas um Honda Civic batido e 300 euros no nome. Portanto, é isso que recebes. Nada. Ajudei-te a construir esta empresa, disse eu, a voz a tremer, mas ganhando uma estranha e baixa intensidade. Editei as tuas propostas, desenhei o logótipo, apresentei-te ao teu primeiro investidor anjo, o Sr. Pinho. Não seria João Monteiro sem mim. Eras uma secretária com um caderno de esboços, ele riu. Não reescrevas a história. O Sr. Pinho gostou da minha visão, não do teu café. Agora faz a mala. Podes ficar no quarto de hóspedes esta noite, mas quero-te fora amanhã de manhã. A Sofia quer redecorar a suíte principal este fim de semana. Olhei para o homem que amara por uma década. Procurei um vestígio do rapaz tímido e ambicioso que conheci na biblioteca da universidade. Aquele que chorou nos meus braços quando a mãe morreu. Aquele que jurou que conquistaríamos o mundo juntos. Esse rapaz estava morto. Tinha sido consumido pelo monstro que estava à minha frente. Sequei as lágrimas. O tremor nas minhas mãos parou. Uma estranha e fria calma apoderou-se de mim. Uma atitude que João nunca vira antes. Era um traço genético. Algo enterrado no fundo do meu ADN. Adormecido por anos. Agora despertado pelo choque da traição. Queres que eu saia sem nada? Perguntei suavemente. Não é que eu queira. João encolheu os ombros olhando para o relógio. Estou a dizer-te para o fazeres. Já está feito. Assina os papéis. Pega no cheque de 10.000 euros que generosamente anexei como taxa de realojamento e desaparece. Ana, não te envergonhes a lutar. O Pedro Mendes vai enterrar-te em taxas legais até estares a viver numa caixa de cartão. Alcancei e peguei no envelope pesado. Não o abri. Não o assinei. Apenas o segurei. Está bem, João, disse eu. A minha voz estava desprovida de emoção. Se é assim que queres jogar. Não há jogo, ele zombou. Fim de jogo. Virei-me e caminhei em direção à grande escadaria. Não fiz a mala. Não fui para o quarto de hóspedes. Caminhei direto para a porta da frente e abria e saí para a fria noite lisboeta, sem sequer um casaco. Para onde vais? João chamou momentaneamente confuso. Podes levar as tuas roupas. Não as quero, disse eu sem olhar para trás. Tu pagaste-as. Guarda-as para a Sofia. Tenho a certeza que ela está habituada a usar as coisas dos outros. A porta fechou-se com um clique. João ficou sozinho na penthouse silenciosa. Por uma fração de segundo, um arrepio percorreu a sua espinha. Havia algo na forma como eu saíra. Cabeça erguida, coluna reta. Aquilo não se encaixava na narrativa de uma esposa derrotada. Mas depois o seu telemóvel vibrou. Era uma foto da Sofia. João sorriu. O momento de dúvida esquecido. Ele tinha ganho. Ele sempre ganhava. A chuva em Lisboa não lavava as coisas. Apenas tornava a sujidade mais escorregadia.
Caminhei 4 quarteirões antes de chamar um táxi. Estava a tremer, o meu vestido esmeralda encharcado, colado à pele. Os transeuntes olhavam para a mulher de vestido de noite parada numa poça. Mas em Lisboa, uma mulher a chorar de vestido era apenas parte da paisagem. "Para onde, senhora?" perguntou o taxista, olhando-me desconfiado pelo espelho retrovisor. "Para o St. Regis", disse eu automaticamente, depois parei. Não tinha os meus cartões de crédito. João provavelmente cancelou-os no momento em que a porta se fechou. Verifiquei a minha pequena carteira de mão. Tinha 60 euros em dinheiro e um telemóvel pessoal, não o do plano familiar, mas um pré-pago que mantivera para emergências. Nunca esperei que a emergência fosse o meu marido. Na verdade, corrigi-me a voz rouca. "Leve-me ao motel XPTC perto do aeroporto, aquele na radial de Benfica." O motorista levantou uma sobrancelha, mas não discutiu. Era uma longa viagem do Príncipe Real para os arredores do aeroporto. Foi ali, naquele quarto a cheirar a mofo e a desinfetante, que a verdade começou a assentar, ou pelo menos a minha versão dela. João estava certo sobre uma coisa. Assinei um acordo pré-nupcial. Ele insistiu nisso, ironicamente, para provar que não estava interessado nas minhas poupanças insignificantes como bibliotecária. Mas João era arrogante. Usou um modelo que descarregou da internet na altura. Disse-me para sair com o que entrei. Ele esqueceu-se, sussurrei para o quarto vazio. Esqueceu-se que não entrei com dinheiro. Entrei com conexões. Lembro-me de quando conheci João na biblioteca da Universidade de Coimbra, há 12 anos. Eu era Ana Carvalho, embora usasse o apelido de solteira da minha mãe, Ana Santos, na universidade para evitar perguntas. Queria ser artista, ver o mundo com os meus próprios olhos, não através da lente do império da minha família. Ele estava frenético, o cabelo desgrenhado, a tentar imprimir uma tese numa impressora que estava encravada. "É o toner", eu disse, arranjando-o em 2 segundos. Ele olhou para mim como se eu fosse uma salvadora. Era pobre, desesperadamente pobre. Estava numa bolsa de estudos que nem cobria a comida metade do tempo. Eu comecei a levar-lhe sanduíches extra, editava os seus trabalhos. Quando ele não podia pagar os materiais para o seu modelo arquitetônico final, arranjei 5.000 euros e disse-lhe que tinha ganhado um prêmio num raspadinha. Apaixonei-me pela sua ambição. Ele tinha uma fome que eu, nascida em imenso privilégio, nunca sentira. Eu queria ajudá-lo a alimentar essa fome. Quando nos casamos, fiz uma escolha. O meu pai, o formidável patriarca da família Carvalho, desaprovou. "Ele ama a tua carteira, não a tua alma, Ellie." O meu pai avisou. "Ele é um alpinista, e alpinistas pisam nas coisas para chegar ao topo." "Não lhe vou dizer quem somos", eu disse ao meu pai. "Quero ser amada por mim. Estou a cortar laços. Viverei com o salário dele. Vamos construir juntos." O meu pai assinou os papéis relutantemente. Ana Carvalho legalmente tornou-se Ana Monteiro. Enterrei o meu passado. Deixei de atender chamadas do escritório da família. Tornei-me a esposa bonita, usando o meu sentido inato para os negócios, aprendido na mesa de jantar de bilionários, para guiar João enquanto o deixava pensar que era o seu gênio. O telemóvel barato na minha mão parecia incrivelmente pesado. Marquei um número que não mudava há 20 anos. Tocou 1, 2 vezes. "Esta é a linha privada de Pedro Carvalho." Quem fala? A voz era profunda, autoritária e aterrorizadora para a maioria do mundo dos negócios. Para mim, soava a segurança. "Pedro", disse eu, a voz finalmente a falhar. "Sou a Ellie." Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado e prenhe. Pedro Carvalho, o CEO das empresas Carvalho, um conglomerado que podia comprar e vender a empresa de João 10 vezes antes do pequeno almoço, não gostava de surpresas. "Ana!" A sua voz suavizou-se, perdendo a aspereza de sala de reuniões. "Já passaram 10 anos. Onde estás?" "Estou num motel perto do aeroporto." "Por quê?"
A nitidez voltou mais afiada do que uma guilhotina. O João, disse eu, ele expulsou-me. Está a divorciar-se de mim. Disse-me para sair sem nada. Ah, foi o que ele disse? A voz de Pedro baixou um oitavo. Era um tom conhecido no mundo financeiro como o arrepiante carvalho. Geralmente precedia uma tomada de controlo hostil ou um desmantelamento corporativo. E o senhor Monteiro sabe que a sua esposa é a acionista silenciosa do Fundo Carvalho? Não, eu disse. Ele pensa que sou apenas uma bibliotecária que teve sorte. Percebo. Pude ouvir o som de uma cadeira a ser arrastada, o movimento de um homem a entrar em ação. Fica onde estás. Estou a enviar o carro. Não um táxi, Ana. O carro. Pedro, não quero voltar para a casa do pai. O pai faleceu há 3 anos. L. Tentamos dizer-te. O ar faltou-me. Agarrei o telefone, os nós dos dedos brancos. O quê? Ele bloqueou-nos, Pedro disse, a raiva a vibrar através da linha telefônica. Ele enviou intimações para o escritório da família. Disse-nos que não querias nada conosco. Pensamos que nos odiavas por te termos cortado os laços. Uma nova onda de ódio abateu-se sobre mim. João não me tinha apenas traído. Não me tinha apenas roubado a juventude. Tinha me roubado a oportunidade de dizer adeus ao meu pai. Tinha me isolado completamente para me controlar. A tristeza evaporou-se. O desgosto calcificou-se em algo duro e afiado como um diamante. Pedro, disse eu, a voz novamente firme, não envies o carro ainda. Preciso que faças outra coisa primeiro. Diz. Preciso de um advogado, não apenas um advogado. Preciso de um martelo de guerra. Arranco-te o Manuel Silveira, Pedro disse. Mas, Eli, se fizermos isto, fazemos à maneira Carvalho. Terra arrasada total. Olhei para o meu reflexo no espelho rachado do motel. A esposa suave e solidária tinha desaparecido. No seu lugar estava a filha de um titã. Terra arrasada não é suficiente, disse eu. Quero que ele acredite que está a ganhar. Quero que ele se gabe em tribunal. E depois quero tirar-lhe tudo, não apenas o dinheiro, a sua reputação, a sua empresa, o seu orgulho. Estou a ouvir, Pedro disse. Que os processos comecem. Deixa-o pensar que estou a usar um defensor público. Deixa-o intimidar-me. Quando chegar a data do tribunal, quero que entres. Considera feito, Pedro respondeu. Bem-vinda de volta à família, Ana. Desliguei o telefone. Lá fora a chuva parara. Momentos antes de eu ter ligado ao meu irmão do outro lado da cidade, na sua penthouse luxuosa, João tinha acordado. A Sofia aconchegada ao seu braço, ele checou o telemóvel. Nenhuma chamada perdida da Ana. Nenhuma mensagem de súplica. Bom, resmungou para si mesmo. Ela sabe o seu lugar. Ligou para o seu advogado, Pedro Mendes. Pedro, é o João. Agiliza o divórcio. Quero uma data de tribunal em 3 meses. Ela não vai contestar. Não tem fundos para pagar uma multa de estacionamento, quanto mais para nos enfrentar. Considera feito, João, Pedro respondeu liso. Vamos esmagá-la. João desligou e olhou para a cidade que pensava possuir. Não tinha ideia de que do outro lado do rio, numa penthouse que fazia a sua parecer um armário de zelador, a sua esposa estava sentada a uma mesa de mogno, rodeada pela equipa jurídica mais temível do hemisfério ocidental, a planear a sua extinção. O jogo tinha começado. 3 semanas depois, os documentos legais chegaram ao escritório de João na Monteiro Desenvolvimentos. João estava no meio de uma reunião de direção a apresentar as projeções trimestrais para o seu novo projeto de condomínios de luxo em Alcântara, a Torre do Tejo. Fez uma pausa quando a sua assistente, uma jovem nervosa chamada Mariana, que substituíra a anterior que a Sofia tinha despedido, entrou. Senhor Monteiro. Ela sussurrou, tremendo ligeiramente. Um estafeta acabou de deixar isto. Está marcado como urgente, legal.
João sorriu com desdém, gesticulando para ela colocar a pasta na mesa de conferências de Mogno. Ahá, a rendição. Cavalheiros, com licença, isto será rápido. Parece que a minha futura ex-mulher percebeu a futilidade da resistência. Os membros da direção, a maioria homens mais velhos de fatos cinzentos, que toleravam a arrogância de João por causa das suas margens de lucro, riram educadamente. João abriu o envelope com um floreio. Esperava um acordo assinado. Esperava uma bandeira de rendição. Em vez disso, encontrou um aviso de representação. Tribunal de Família de Lisboa. Ana Monteiro versus João Monteiro. Advogado constituído, Abílio Pereira. Abílio Pereira? João leu o nome em voz alta, a testa franzida. Olhou para o seu diretor financeiro, Nuno Antunes. Nuno, alguma vez ouviste falar de um advogado chamado Abílio Pereira? Nuno balançou a cabeça. Parece alguém que anuncia na parte de trás de um autocarro, João. João riu, uma risada ríspida e cruel. Tirou o telemóvel e pesquisou o nome. O primeiro resultado foi um site que parecia ter sido construído em 1999, apresentando um advogado num fato barato em frente a uma estante de enciclopédias. O endereço do escritório era um centro comercial em Sacavém, entre uma lavandaria e uma loja de vapes. Ela contratou um advogado de centro comercial. João anunciou à sala, atirando os papéis para a mesa. Ela vai mesmo tentar lutar comigo com um tipo que provavelmente lida com casos de escorregões em supermercados. Talvez devesses chegar a um acordo, João. Um dos membros da direção, o Sr. Pinho, o mesmo homem que eu lhe apresentara anos antes, sugeriu calmamente. Divórcios podem ser complicados. Há perseção pública? Não há perseção para gerir, Pinho, João o cortou. Ela não tem dinheiro. Ela tem um palhaço como advogado. Isto não é uma luta. É um problema de controlo de pragas. O Pedro Mendes vai triturar este Abílio Pereira e cuspi-lo antes do almoço. Não sei como é que alguém pode ser tão cego. De vez em quando estou sentada no silêncio do meu novo escritório, penso naqueles dias, na forma como o João estava tão seguro de si, tão convencido da sua vitória. E eu estava a viver numa amadora, num estúdio sem ar-condicionado, com um aquecedor que fazia barulhos de morte e uma vizinha que tocava kizomba às 3 da manhã. Tinha de manter aquela fachada, a de esposa derrotada e sem recursos. Era quase cômico, não era? A filha de um dos homens mais ricos de Portugal a viver como uma rata de esgoto. Que reviravolta irônica. E ele lá na sua torre de marfim, a rir-se do advogado de centro comercial. Era uma peça de teatro bem encenada, com ele a fazer o papel do vilão e eu... Bem, eu estava a preparar-me para fazer o papel da heroína da minha própria história. Mas será que me entendem? Que tipo de mulher se torna para chegar a um ponto como este? Não sei. Às vezes, a frieza que senti apavora-me. Mas depois lembro-me do meu pai. Lembro-me do que ele fez. E penso, não é por mim. É por ele e por quem eu devia ter sido. Do outro lado da cidade, na elegante sala de conferências com paredes de vidro das empresas Carvalho, a atmosfera era muito diferente. O cheiro era a dinheiro antigo, couro, madeira polida e silêncio. Eu estava sentada à cabeceira da mesa. Tinha um aspecto diferente. A dona de casa, assustada de 3 semanas antes, tinha desaparecido. O meu cabelo estava cortado num bob nítido e elegante. Usava um fato preto feito à medida que custava mais do que o carro de João. Mas o mais importante, os meus olhos estavam frios. À minha direita estava o Pedro Carvalho, o meu irmão. Era um homem gigante, conhecido na indústria como o ceifeiro, pela sua capacidade de desmantelar empresas em falência com precisão cirúrgica. À minha esquerda estava o Manuel Silveira. Silveira não era apenas um advogado. Era uma lenda. Tinha representado a realeza
magnatas da tecnologia e chefes de Estado. Ele não tinha site. Se precisasses de o encontrar, não o podias pagar. E na outra ponta da mesa estava um pequeno homem com ar nervoso e fato amarrotado, o verdadeiro Abílio Pereira. O senhor Pereira já apresentou a resposta inicial. Manuel Silveira disse, a voz como cascalho envolto em veludo. João pensa que está a lidar com um parasita. Isto vai torná-lo descuidado. Ele já é descuidado, disse eu, revendo um processo à minha frente. Tenho estado a seguir as contas da casa desde que ele me expulsou. Gastou 50 mil euros em joias para a Sofia, alugou um novo Aston Martin, e esta é a parte interessante. Transferiu 2 milhões de euros da conta operacional da empresa para uma LLC de consultoria registrada em Delaware. Ocultação clássica de bens, Pedro Carvalho notou, batendo com a caneta. Ele pensa que, por a LLC não estar no nome dele, não a vamos encontrar. Amador. Ele não sabe que eu sei as senhas, disse eu. Ele nunca as mudou porque pensa que sou demasiado estúpida para entender folhas de cálculo. Manuel Silveira acenou com a cabeça em aprovação. Vamos deixá-lo continuar a ocultar bens. Na verdade, queremos que ele oculte mais, segundo a lei de Nova York. Ou de Lisboa, pensei eu, lembrando-me do trabalho que os meus advogados estavam a fazer para adaptar tudo. Tentar ocultar bens durante um divórcio é perjúrio e fraude. Se o apanharmos a fazê-lo o suficiente, o juiz não te dará apenas metade, Ana. O juiz pode dar-te tudo como penalidade. Mas temos de manter a farsa, Pedro Carvalho avisou. Ana, tens de desempenhar o papel. Não podes ficar na penthouse aqui. Precisas de ser vista a lutar. Respirei fundo. Eu sei. Aluguei um T0 na Amadora ontem, em nome de casada. Não tem ar-condicionado e o radiador faz barulho. Bom, Pedro disse, embora os seus olhos mostrassem dor pela irmã. E Abílio? O pequeno advogado deu um salto. Sim, senhor Carvalho. Quando te encontrares com o Pedro Mendes, quero que sejas incompetente. Gagueja, deixa cair os papéis, deixa-o intimidar-te. Faz exigências que não fazem sentido. Faz João acreditar que já ganhou. Eu consigo fazer isso, senhor, Abílio gaguejou. Na verdade, sou bastante bom a ficar nervoso. Excelente, Manuel Silveira disse. A data do tribunal para a audiência preliminar está marcada para 15 de novembro. Isso dá-nos 2 meses. Ana, mantém-te discreta. João vai tentar provocar-te. Que tente, disse eu, fechando o processo. Ele não está mais a lutar contra a sua esposa. Está a lutar contra um Carvalho. As semanas que antecederam a audiência foram uma tortura com o seu próprio design. João vivia a vida de um rei solteiro. A Sofia tinha se mudado para a penthouse e imediatamente começou a apagar a minha presença. Substituiu os meus móveis antigos por arte moderna berrante. Dava festas que duravam até às 4 da manhã, às terças-feiras. Uma tarde, um mês antes do julgamento, eu estava a sair de um supermercado no Chiado. Estava a desempenhar o meu papel na perfeição, vestindo umas calças de ganga e um casaco gasto, carregando 2 sacos de compras. Tinha de manter a imagem, caso João tivesse um detetive particular a observar-me. Enquanto esperava que o semáforo mudasse, um elegante Aston Martin prateado parou junto ao passeio. A janela desceu. Era João. A Sofia estava no lugar do passageiro, a usar óculos de sol grandes e a rir de algo no telemóvel. Ora, ora! A voz de João ressoou, fazendo as pessoas no passeio se virarem. Se não é a ex-senhora Monteiro, fiquei imóvel. Apertei os sacos de compras. Olá, João. Compras o quê? É noodles instantâneos? João zombou, olhando para os meus sacos. Ouvi dizer que estás a viver na Amadora agora. Que pitoresco. Espero que os ratos não sejam muito grandes. A Sofia inclinou-se, baixando os óculos de sol para me inspecionar. Meu Deus, João, é ela?
Ela parece cansada. Ela parece o que é, João riu. Uma ninguém. Abriu a porta do carro e saiu. Vestia um fato feito à medida, parecendo em tudo o dono do universo. Contornou o carro e parou à minha frente no passeio movimentado. Vou fazer-te um favor, Ana, disse ele, a voz baixando para que só eu pudesse ouvir. Porque sou um tipo generoso. Desiste do teu advogado de brincadeira. Assina os papéis que te enviei. Vou aumentar a taxa de realojamento para 20.000 euros. Isso são 2 anos de renda na porcaria de sítio onde vives. Não quero o teu dinheiro, João, eu disse, canalizando cada grama da minha capacidade de representação para parecer fraca e derrotada. Só quero o que é justo. Justo? João deu uma gargalhada seca. A vida não é justa, querida. Olha para nós. Estou prestes a fechar um negócio de 100 milhões de euros com a cidade. Tu estás a comprar pão genérico. Não podes ganhar. O Pedro Mendes vai destruir-te em tribunal. Vai intimar os teus registros médicos, o teu diário, tudo. Vai fazer-te parecer uma caçadora de fortunas instável. Tirou uma nota de 100 euros do bolso e enfiou-a no bolso do meu casaco gasto. Compra-te um bom jantar por minha conta. Considera-o uma pensão de alimentos. Deu um tapinha na minha bochecha, um gesto paternalista e humilhante. Depois virou-se e entrou no carro. O motor rugiu e o Aston Martin arrancou, deixando-me envolta numa nuvem de fumo de escape. Os transeuntes olhavam-me com pena. Uma mulher ao meu lado abanou a cabeça. Que idiota! Tás bem, querida? Olhei para a nota de 100 euros a espreitar do meu bolso. Lentamente puxei-a. Não chorei. Um sorriso lento e aterrorizante espalhou-se pelo meu rosto. Estou perfeitamente bem, disse eu à mulher. Ele acabou de cometer um erro. Que erro? Ele pensa que é o predador, sussurrei enquanto me afastava. Mas ele é apenas a isca. Essa noite liguei para Manuel Silveira. Ele abordou-me, eu disse. Disse alguma coisa específica? Mencionou o negócio da Torre do Tejo com a cidade, disse eu. Disse que está prestes a fechá-lo. Interessante, Manuel murmurou. Esse negócio exige uma auditoria rigorosa da liquidez da sua empresa. Se ele está a ocultar dinheiro em LLCs de Delaware para te esconder, os seus relatórios de liquidez à cidade são provavelmente falsificados. Exatamente, disse eu. Se revelarmos isso durante o processo de divórcio, Manuel ponderou, a cidade vai retirar o contrato. As ações dele vão afundar. Ele ficará alavancado até ao pescoço sem rendimentos. Faz isso, eu disse. Manuel alertou. Isso não vai apenas magoá-lo. Vai destruir a Monteiro Desenvolvimentos, a empresa que ajudaste a construir. Vai apagar tudo. Olhei para as paredes vazias do meu apartamento temporário. Pensei nas cartas que João tinha devolvido ao meu pai moribundo. Pensei nos anos que passei a construir o ego dele, enquanto ele diminuía o meu. Queima tudo, Manuel, disse eu. Queima tudo. O dia da audiência chegou com céus cinzentos e um vento gélido. O Tribunal de Família de Lisboa era um burburinho de miséria, pessoas a discutir nos corredores, bebés a chorar e escrivães sobrecarregados. João entrou como se estivesse a ir para uma gala. Estava flanqueado por Pedro Mendes, um homem que parecia um pássaro de rapina, com cabelo penteado para trás e um fato que custava mais do que a maioria dos carros. Atrás deles estava lá Sofia, vestida com um vestido de coquetel branco inadequado, tratando o corredor como uma passarela. Do outro lado do corredor, eu estava sentada num banco de madeira. Usava um vestido cinzento simples e nenhuma maquilhagem. Ao meu lado, estava Abílio Pereira, que naquele momento estava a deixar cair uma pilha de processos no chão e a tentar apanhá-los. João cutucou Pedro Mendes. Olha para eles, é patético. Vamos despachar isto para eu ir almoçar. Não se preocupe, Sr. Monteiro, Pedro Mendes zombou. Farei com que a juíza rejeite as suas reivindicações de pensão de alimentos nos primeiros 10 minutos.
O oficial de justiça abriu as portas. Todos de pé para a exma, Juíza Maria da Luz. A Juíza Maria da Luz era uma mulher sem rodeios, na casa dos 60, que já tinha visto todas as mentiras que um marido podia contar. Sentou-se e espreitou por cima dos óculos. Monteiro contra Monteiro, anunciou. Comparações. Pedro Mendes para o requerente João Monteiro. Pedro Mendes trovejou, projetando a voz. Abílio. Abílio Pereira para a requerida Ana Monteiro. Abílio guinchou, levantando-se e derrubando o copo de água. João deu uma gargalhada audível. A juíza Maria da Luz lançou-lhe um olhar de aviso. Senhor Mendes, pode prosseguir, disse a juíza. Meritíssima, este é um caso simples. Pedro Mendes começou, caminhando para o centro da sala. As partes têm um acordo pré-nupcial. O senhor Monteiro é um empresário de sucesso. A senhora Monteiro está desempregada há 10 anos. Oferecemos um acordo generoso. No entanto, a requerida está a tentar extorquir o meu cliente por metade dos seus bens empresariais, aos quais não tem direito. Pedro Mendes pousou uma mão na mesa. Pedimos que o acordo pré-nupcial seja aplicado imediatamente e o caso seja encerrado. A juíza Maria da Luz olhou para Abílio. Senhor Pereira, tem alguma resposta? Abílio levantou-se, as mãos a tremer. Olhou para as suas notas, depois para mim, depois para a juíza. Na verdade, meritíssima, eu tenho uma moção. Desembucha, advogado, disse a juíza. Eu gostaria de solicitar uma substituição de advogado, Abílio disse. João revirou os olhos. Oh, por amor de Deus, ela está a despedi-lo agora. Isto é uma tática de atraso, meritíssima. Negado, Pedro Mendes gritou. Isto é um abuso do tempo do tribunal. Senhor Pereira, a juíza Maria da Luz suspirou. Quem é o novo advogado? Ele está presente? Sim, meritíssima, Abílio disse, finalmente sorrindo. Já não era um sorriso nervoso. Ele está mesmo lá fora. Abílio afastou-se. As portas duplas nos fundos do tribunal abriram-se. A sala ficou em silêncio. Caminhando pelo corredor central, não estava outro advogado de centro comercial. Era uma falange. Primeiro vieram 4 associados juniores em fatos cinzentos a condizer, carregando caixas de arquivo cheias de provas. Depois veio um homem que João reconheceu das notícias, Manuel Silveira, o litigador mais temido de Lisboa. Mas foi o homem a caminhar ao lado de Silveira que fez o sangue congelar nas veias de João. Era Pedro Carvalho. Pedro não olhou para a juíza, não olhou para os advogados. Caminhou direto para a mesa da defesa, puxou a cadeira ao meu lado e sentou-se. Pegou na minha mão e apertou-a. João estava a olhar, a boca aberta, mas nenhum som saía. Meritíssima, Manuel Silveira disse, a sua voz dominando a sala instantaneamente. Manuel Silveira, assumindo a representação da senhora Ana Carvalho Monteiro. Carvalho? Pedro Mendes sussurrou, o rosto perdendo a cor. Virou-se para João. Não me disse que ela era uma Carvalho. Eu não sabia, João gaguejou, o que está a acontecer. E Manuel Silveira continuou. Não estamos aqui para discutir o acordo pré-nupcial, meritíssima. Estamos aqui para apresentar uma contramoção de divórcio com base em adultério, fraude financeira massiva e abuso conjugal. Também temos uma moção para congelar todos os bens da Monteiro Desenvolvimentos, enquanto aguardamos uma auditoria forense. Objeção! Pedro Mendes gritou, embora a sua voz estalasse. Isto é uma emboscada! Não é uma emboscada, Pedro Carvalho falou pela primeira vez. A sua voz era baixa, calma e aterrorizadora. É uma execução. A juíza Maria da Luz olhou do atordoado Pedro Mendes para o impávido Manuel Silveira. Olhou para mim, que finalmente estava a levantar o olhar, os meus olhos encontrando os de João com um olhar de puro aço. Moção para substituição de advogado é concedida. A juíza Maria da Luz disse, batendo com o seu martelo. Inclinou-se para a frente, parecendo interessada pela primeira vez em todo o dia. Senhor Silveira,
O senhor mencionou fraude. Sim, meritíssima, Silveira disse, abrindo a primeira caixa de arquivo. Temos provas de que o senhor Monteiro ocultou aproximadamente 12 milhões de euros em contas offshore. Também temos provas de que falsificou relatórios de liquidez à cidade de Lisboa em relação ao projeto Torre do Tejo. E Silveira fez uma pausa para fazer efeito. Temos a cópia original do acordo pré-nupcial, aquele que o senhor Monteiro afirma proibir a minha cliente de ficar com bens. No entanto, o senhor Monteiro parece ter esquecido a cláusula 14b. João agarrou a mesa. Que cláusula? De que está ele a falar? Cláusula 14b. Silveira leu em voz alta. No caso de qualquer uma das partes ser considerada culpada de adultério, o que leva à dissolução do casamento, a cláusula de infidelidade anula a limitação de separação de bens. Todos os bens tornam-se propriedade comum, sujeitos à distribuição equitativa. Silveira olhou para João. E temos as mensagens de texto, os recibos de hotel e o testemunho de uma ex-colega de quarto da senhora Sofia Ramos a confirmar que o caso começou há 6 meses. João virou-se para Sofia. Ela parecia horrorizada. Não por ele, mas por si mesma. Disseste que o acordo pré-nupcial era inabalável. Sofia sibilou para João. Era! João gritou. Eu descarreguei-o eu mesmo. De um modelo, Silveira notou secamente, um modelo que inclui cláusulas padrão de infidelidade. Não leu as letras miúdas, senhor Monteiro. Levantei-me lentamente. Olhei para o meu marido do outro lado do corredor. Disseste-me para sair com o que entrei, disse eu claramente, a minha voz ecoando na sala de tribunal silenciosa. Entrei neste casamento com a minha integridade e entrei com a minha família. Gesticulei para Pedro. Agora, disse eu, estou a levar o que construí. Meritíssima, Silveira disse. Pedimos o congelamento imediato de todas as contas. Concedido, a juíza Maria da Luz disse instantaneamente. João afundou-se na cadeira, o telemóvel a vibrar no bolso. Era uma notificação. Alerta! Contas corporativas congeladas. Empresas Carvalho iniciou uma proposta de aquisição hostil para a Monteiro Desenvolvimentos. Ele olhou para Pedro. Pedro piscou o olho. A armadilha não se tinha apenas fechado. Tinha-o esmagado. O caos fora do tribunal era pior do que o silêncio lá dentro. Enquanto João cambaleava para fora das portas duplas, atordoado e a afrouxar a gravata, foi cegado pelos flashes dos paparazzi. Mas estes não eram os fotógrafos amigáveis das colunas sociais a que estava habituado. Eram equipas de notícias. Senhor Monteiro, é verdade que os seus bens foram congelados? Senhor Monteiro, o que tem a dizer sobre as alegações de fraude relativas ao projeto Torre do Tejo? É verdade que não sabia que a sua esposa era uma Carvalho? João tentou abrir caminho procurando o seu motorista. Sem comentários. Saiam do meu caminho. Olhou à volta para a Sofia. Ela estava perto da saída, a digitar furiosamente no telemóvel. Sofia, vamos! Ele latiu. Ela levantou a cabeça, o rosto frio. Estou a chamar um Uber, João. O quê? Não sejas ridícula. O carro está aqui. O carro já não é teu, lembras-te? Ela atirou alto o suficiente para um repórter ouvir. E eu também não. Acabei de pesquisar sobre cúmplice de fraude. Não vou para a cadeia por ti. Vou ligar para o meu próprio advogado. Ela virou-se nos seus saltos de grife, sapatos que ele pagara, e afastou-se para a multidão. João ficou sozinho nos degraus do tribunal. Viu um Rolls-Royce preto parar junto ao passeio. Pedro Carvalho saiu, abrindo a porta traseira. Saí do tribunal, ladeada por seguranças. Não olhei para as câmaras, não olhei para a multidão. Olhei em frente, entrando no carro com a graça de uma rainha a reclamar o seu trono. Enquanto o carro arrancava, o telemóvel de João tocou. Era Nuno Antunes, o seu CFO. João, onde estás? Nuno parecia estar a hiperventilar. A CMVM está aqui. Estão a revistar o escritório. Tem caixas, João.
Estão a levar os computadores. Atrasem-nos! João gritou para o telemóvel. Chego em 20 minutos. Não adianta, Nuno sussurrou. A cidade acabou de retirar o contrato da Torre do Tejo. A notícia da fraude de liquidez saiu. Empresas Carvalho acabou de comprar as nossas dívidas. João Pedro Carvalho agora é dono dos nossos empréstimos. Ele vai exigi-los imediatamente. Ele não pode fazer isso. Ele pode, estamos em incumprimento. Acabou. A segurança está a escoltar-me para fora. Não venhas ao escritório, João. Tenho um mandado de prisão para ti em relação aos fundos desviados em Delaware. O telemóvel escorregou da mão de João e estilhaçou-se no asfalto. As 48 horas seguintes foram um borrão de humilhação. João não foi autorizado a voltar para sua penthouse. As fechaduras tinham sido trocadas pelo banco. Ficou num hotel, pagando com dinheiro até ficar sem. Os seus cartões de crédito foram recusados. Os seus amigos, os amigos que bebiam o seu uísque e riam das suas piadas, pararam de atender às suas chamadas. Sentou-se num pequeno quarto de hotel a ver as notícias numa televisão granulada. Última hora. O colapso da Monteiro Desenvolvimentos. Como o rei do imobiliário construiu um castelo de areia. Ana Carvalho Monteiro, filha do falecido titã James Carvalho, anunciou que vai adquirir os bens em dificuldades da empresa do seu marido para proteger os funcionários. Ela não o estava apenas a deixar, estava a comê-lo vivo. João sempre acreditou que dinheiro era poder. Esqueceu-se de que o verdadeiro poder não era sobre o que tinhas no banco. Era sobre quem tu eras quando a conta bancária estava vazia. E sem o seu dinheiro, João Monteiro não era ninguém. Tinha uma última carta a jogar. Ele conhecia-me. Conhecia o meu coração. Por baixo da armadura Carvalho, eu ainda era a mulher que lhe trazia sanduíches na biblioteca. Se ele pudesse apenas falar comigo, apenas olhar-me nos olhos, podia manipular-me, podia seduzir-me, podia fazer-me retirar as acusações e dar-lhe um acordo. Limpou-se o melhor que pôde. Vestiu o seu único fato restante e foi para o único lugar onde sabia que eu estaria. A chuva que chicoteava o pavimento de Lisboa não era uma chuva purificadora. Era um assalto congelante e implacável. João Monteiro estava na esquina da Rua Castilho com o Marquês de Pombal, a água a acumular-se nos seus sapatos de couro italianos, sapatos que agora estavam riscados e encharcados. Tinha sido o rei do imobiliário de Lisboa. Tinha dominado salas com um sussurro. Agora tremia num fato que não era passado há 48 horas, a olhar para o monólito de vidro e aço que era a sede das empresas Carvalho. O edifício perfurava as nuvens baixas, uma fortaleza de riqueza e poder. E em algum lugar no último andar, sentada acima do tempo e do caos, estava a sua esposa, ou melhor, a mulher que estava atualmente a desmantelar a sua existência. João limpou a chuva dos olhos e empurrou as portas giratórias. O lobby era quente, cheirando a chá branco e polimento caro. Caminhou em direção ao balcrita de segurança, tentando invocar a arrogância que o tinha levado pela vida na última década. Estou aqui para ver a Ana. A senhora Monteiro, disse João. A sua voz falhou ligeiramente. O segurança, um homem com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore, nem sequer levantou os olhos do monitor. Tem um encontro. Eu sou o marido dela, João retrucou, embora a mordida tivesse desaparecido do seu tom. Basta ligar lá em cima. Diga-lhe. Diga-lhe que estou pronto para me render. O segurança olhou-o de cima a baixo, viu as olheiras nos olhos de João, o ligeiro tremor nas suas mãos, a água a pingar do seu nariz. Não era o olhar de um CEO, era o olhar de um homem desesperado. Espere aqui, o segurança grunhiu. 10 minutos agonizantes passaram. João caminhava pelo chão de mármore. Cada vez que o elevador tocava, ele saltava. Ensaiava o seu discurso na cabeça. Vou apelar ao coração dela. Ela é mole. Sempre foi mole. É por isso que me casei com ela. Posso moldá-la,
Preciso apenas de 5 minutos para a fazer lembrar quem somos. Finalmente o segurança acenou-lhe. Último andar. Tem 10 minutos. Se não estiver cá embaixo em 11, subo e arrasto-o para fora. João endireitou a gravata, alisou o cabelo molhado com as mãos e entrou no elevador. A subida foi suave e silenciosa, mas os seus ouvidos estalaram à medida que os números subiam. 40, 50, 60. A cada andar, o seu estômago apertava mais. Estávamos subir ao Olimpo, mas vinha como um mendigo. As portas deslizaram abertas com um suave tilintar. O escritório era cavernoso. Era menos um espaço de trabalho e mais um santuário de intimidação. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele costumava pensar que possuía. O mobiliário era esparso, moderno e terrivelmente caro. De costas para ele, junto à janela, estava eu. Usava um fato branco feito à perfeição, afiado o suficiente para cortar vidro. Não me virei quando ele entrou. À minha esquerda, sentado numa poltrona de couro e a ler um processo, estava Pedro Carvalho. Ana! João respirou. Virei-me lentamente. João parou. Ele esperava ver raiva. Esperava ver os olhos vermelhos de uma mulher desprezada. Esperava gritos, mas não havia nada. O meu rosto era uma máscara de absoluta e aterrorizante indiferença. Olhei para ele, não com ódio, mas com a leve curiosidade que se poderia ter por um inseto preso num frasco. Olá, João, disse eu. A minha voz era calma, firme e desprovida de qualquer calor. Estás a pingar no tapete persa. Eu não tinha guarda-chuva. João gaguejou. Deu um passo em frente, as mãos estendidas num gesto de súplica. Ana, por favor, precisamos de conversar. Estamos a conversar, disse eu, contornando a enorme secretária de Carvalho e sentando-me. Gesticulei para uma cadeira de madeira dura em frente a mim. Senta-te. João sentou-se. Sentiu-se pequeno. A secretária era vasta, uma barreira física entre a sua ruína e o meu poder. Perdi tudo, Ana. João começou, deixando a sua voz quebrar. Ele sabia como fazer de vítima. Os bancos bloquearam-me. A CMVM revistou o escritório esta manhã. Levaram o meu portátil. Levaram o meu passaporte. O Nuno disse-me que há um mandado a ser digitado neste momento. Olhou para mim, os olhos arregalados e implorante. Estão a falar de prisão, Ana. Prisão federal por fraude. Sim, disse eu, pegando numa caneta de prata e girando-a distraidamente. Isso geralmente acontece quando se desviam 2 milhões de euros para uma empresa de fachada para os esconder da esposa durante um divórcio. Chama-se fraude por falência. O meu irmão diz-me que as diretrizes de sentença são bastante robustas. Pedro Carvalho virou uma página no seu processo. O som alto na sala silenciosa. Fiz por nós. João mentiu, inclinando-se para a frente. Estava assustado, Ana. O mercado estava volátil. Queria criar uma rede de segurança para o nosso futuro. Estava a tentar proteger a família. Parei de girar a caneta. Olhei para ele. O silêncio esticou-se por 5 segundos, depois 10. João, disse eu suavemente, não me insultes. Não o fizeste por nós. Moveste esse dinheiro para financiar uma vida com uma modelo de 24 anos chamada Sofia. Fizeste-o porque pensaste que eu era estúpida. Pensaste que eu era apenas a pequena bibliotecária que arrancaste da obscuridade. Não, não é verdade. Eu amo-te. João levantou-se desesperado agora. Lembras-te da biblioteca? Lembras-te das sanduíches? Lembras-te de como sonhávamos em dominar a cidade? Eu fiz-te, Ana. Dei-te esta vida. Somos uma equipa. Ri. Não foi uma gargalhada feliz. Foi seca, oca e afiada. Tu fizeste-me, repeti. Levantei-me e por um segundo pareci ter 10 metros de altura. Tu não me fizeste, João. Tu consumiste-me. Dei-te as minhas conexões. Dei-te a minha herança, canalizada através de investidores para que o teu frágil ego não se magoasse. Editei,
as tuas propostas, suavizei os teus erros, construí o palco para tu poderes desempenhar o papel de rei. Caminhei até a beira da secretária, e quando pensaste que eras grande o suficiente, tentaste atirar-me fora como lixo. Disseste-me para sair sem nada. Lembras-te daquela noite? Estavas ali a beber champanhe, e disseste-me que eu não valia nada. João afundou-se de volta na cadeira. A luta estava a escoar-se dele. Eu estava zangado. Não era a sério. Por favor, Ana, estou a implorar-te. Não posso ir para a cadeia. Vou morrer lá. Ajuda-me. Apenas faz parar. Olhei para Pedro Carvalho. Ele acenou uma vez, fechando o processo. Não te vou deixar ir para a cadeia, João, disse eu. A cabeça de João ergueu-se. A esperança selvagem e cegante correu de volta para o seu peito. Tu não vais? Não, disse eu. Falei com o Ministério Público. As empresas Carvalho concordaram em adquirir a Monteiro Desenvolvimentos. Como parte da aquisição, estamos a cobrir todas as dívidas pendentes e a reembolsar os fundos desviados para as contas corporativas imediatamente. As acusações de fraude serão retiradas. O mandado será recolhido. João soltou um soluço de alívio. Cobriu o rosto com as mãos. Oh, graças a Deus, obrigada, Ana. Obrigada. Eu sabia que ainda me amavas. Eu sabia. Limpou o rosto, um sorriso a surgir por entre a miséria. Ok. Então fundimos as empresas. Posso gerir a divisão de design. Tenho ideias para uma nova torre na Baixa. Podemos dar a volta por cima. Quando é que me posso mudar de volta para a penthouse? Olhei para ele genuinamente perplexa com o seu narcisismo. Não te vais mudar de volta, João, e não vais gerir nada. Deslizei um documento pela secretária. Era grosso, encadernado em papel azul legal. Este é um contrato de compra e venda. Transfere 100% das tuas ações, bens, propriedade intelectual e direitos na Monteiro Desenvolvimentos para mim. Inclui também uma cláusula de não concorrência permanente. Nunca mais trabalharás no ramo imobiliário no estado de Lisboa. João congelou. Estás a ficar com a minha empresa? Estou a salvar a empresa. Corrigi. Estou a salvar os empregos das 300 pessoas com quem tu não te importavas. Estou a comprar a dívida que criaste. Mas e eu? João sussurrou. Esta empresa era a minha vida. Se atirares, o que me resta? Tens a tua liberdade, disse eu, o que é mais do que mereces. Mas preciso de algo para recomeçar. João gaguejou. Um acordo, uma compra. A empresa foi avaliada em 500 milhões no ano passado. Mesmo com a dívida, a marca vale alguma coisa. A marca é tóxica. Pedro Carvalho falou do canto, a sua voz profunda e retumbante. Mas somos generosos. Sim, disse eu, estamos a pagar-te pela empresa, um valor justo de mercado pelo que atualmente trazes para a mesa. Alcancei o bolso do meu blazer branco. Tirei um único objeto e coloquei-o na secretária de Carvalho polida. Era uma nota de €1. Estava nítida, verde e solitária contra a vasta extensão de madeira. João olhou para ela. A sala ficou tão silenciosa que ele podia ouvir a chuva a bater no vidro 50 andares acima. €1, João sussurrou. Tu disseste-me para sair do casamento, com o que entrei, disse eu, a voz baixa e intensa. Entrei com a minha integridade, a minha família e a minha mente. Ainda tenho as 3. Empurrei a nota de €1 em direção a ele com um dedo bem tratado. Mas quando te conheci naquela biblioteca, João, eras um estudante bolsista em liberdade condicional acadêmica. Tinhas buracos nos teus tênis. Não tinhas nada, mas tinhas €1 no bolso e muita audácia. Inclinei-me perto, os meus olhos fixos nos dele. Então estou a devolver-te as tuas configurações de fábrica. Sais com exatamente o que trouxeste. €1, sem dívidas, sem cadeia, apenas tu e o mundo. João olhou para o euro, depois olhou para mim.
Procurou uma fenda na minha armadura, um indício da mulher que costumava esfregar-lhe as costas quando ele estava estressado. Mas essa mulher tinha desaparecido. Ele tinha a matado com 1000 cortes. E esta rainha, à sua frente, era o que tinha ressuscitado da sepultura. Ana, ele engasgou, as lágrimas a escorrerem agora pelo rosto. Não consigo sobreviver com isto. Não tenho para onde ir. Está a chover. Não tenho casa. Levantei-me e caminhei de volta para a janela, virando-lhe as costas. Então sugiro que procures uma biblioteca, disse eu friamente. Ouço dizer que são de Borla. Tira-o daqui, Pedro. Pedro Carvalho levantou-se. Não tocou em João, mas a sua presença era suficiente. João Monteiro, o homem que queria ser dono do horizonte, estendeu a mão a tremer. Pegou na única nota de €1, esmagou-a no punho, virou-se e saiu do escritório. A descida do elevador foi um funeral. Ele saiu do edifício e para a chuva torrencial. Estava na calçada, encharcado até aos ossos, agarrado a um pedaço de papel que nem lhe compraria um café na cidade que ele costumava governar. Os transeuntes apressavam-se à sua volta, ignorando o homem que chorava no fato arruinado. Ele era invisível. Ele era ninguém. Lá em cima na penthouse, a sala estava em silêncio. Pedro Carvalho foi até ao bar e serviu 2 taças de champanhe vintage. Entregou uma à sua irmã. Ele levou o euro? Pedro perguntou. Levou o euro, confirmei. Peguei na taça, a minha mão firme. Ele vai ficar na miséria, Ana. Não dura uma semana lá fora. Pedro disse, embora não parecesse preocupado. Foi demais? Bebi um gole de champanhe. Sabia a vitória. Olhei para as luzes da cidade a cintilar através da chuva, como diamantes espalhados sobre veludo preto. Ele queria um divórcio, disse eu, um pequeno sorriso satisfeito a brincar nos lábios. Eu apenas lhe dei o mais caro da história. Virei-me da janela, dando as costas à chuva e ao homem que nela estava. Agora, disse eu caminhando em direção à porta. Liga para os empreiteiros, Pedro. Quero renovar este escritório. Nunca gostei da vista daqui. E esta é a história de João Monteiro, um homem que aprendeu a lição mais difícil de todas. Nunca confundas o silêncio com fraqueza. E nunca, jamais, subestimes a pessoa que te ajudou a construir o teu trono. Ele pensou que podia descartar a sua esposa como um recibo antigo, falhando em perceber que ela era a força financeira por trás de toda a sua vida. Ele saiu do casamento com exatamente o que merecia, a sua liberdade e uma única nota de €1. Eu, Ana, provei que a dignidade não é sobre a roupa que vestes ou o carro que conduzes. É sobre conhecer o teu valor quando todos os outros tentam desvalorizar-te. O que acham? O castigo foi demasiado duro? Ou João recebeu exatamente o que merecia? Será que vocês o teriam salvado da prisão ou deixado apodrecer? É difícil saber o que é certo, não é? No fim, a vida é uma série de escolhas. E por mais que nos arrependamos de algumas, somos feitos por elas.